A jovem mendiga torna-se mãe de filho de milionário, que pedia por leite. Ana tinha apenas 20 anos, mas sua vida já era uma montanha-russa de desafios. As ruas de São Paulo eram seu lar, um labirinto de cimento e almas perdidas. Mendigava a cada dia entre o chão frio e as vitrines brilhantes de um shopping de luxo. Em um dia como outro qualquer, ela se via ao lado de uma fonte ornamentada, com água cristalina que parecia zombar de sua fome crônica. Algo chamou sua atenção. O som de passos apressados que vinham em sua direção. Miguel, um empresário no auge dos seus 30 e poucos anos, andava atordoado, perdido em pensamentos sombrios. A morte de sua esposa ainda pesava em seu peito, como uma âncora que o prendia a um mar de desespero. Ele não queria estar ali, mas a busca por um novo propósito o havia levado até aquela esquina fatídica. O choque ao olhar para Ana foi instantâneo. Seus olhos brilhavam de dor e esperança, tudo ao mesmo tempo. Algo nela despertou um sentimento. Ele perguntou, hesitante, sem saber se seria bem recebido. Ana desviou o olhar, o orgulho a impedindo de aceitar o que parecia ser uma oferta de caridade. Só estou procurando algo para comer, disse ela, a voz trêmula, como se cada palavra carregasse o peso de sua história. Miguel, em um impulso, virou-se para a lojinha mais próxima e voltou rápido, com um copo de leite e um pão fresco. O olhar de Ana, ao receber o alimento, era de total incredulidade. O que começou como um simples ato de generosidade transformou-se em uma conexão profunda. Eles se sentaram próximos, trocando histórias em meio à multidão que passava sem notar a cena que se desenrolava. Entre risos tímidos e as de compreensão, eles se tornaram confidantes em poucos minutos. Mas a linha invisível das barreiras sociais pesava entre eles. Ana, uma jovem com um passado de traumas e abandono. Miguel, afundado em suas responsabilidades e o peso do legado. Os dias se passaram e a conexão se fortaleceu. Mas Ana o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Sem saber como contar, Ana decidiu buscar Miguel, ansiando por sua presença reconfortante. Quando finalmente revelou a novidade, o altar da felicidade transformou-se em um campo de tensão. Miguel ficou paralisado. O que isso significava para ele? A nunca imaginada sobrecarga de ser um futuro pai estava entrelaçada com a insegurança que ele nutria sobre sua família e as expectativas da sociedade. Assim que a notícia se espalhou, a mãe de Miguel, uma mulher controladora e tradicional, não tardou a opinar. Como você pode se envolver com alguém assim? Seu desapontamento ecoava pelas paredes da casa. Ana, por sua vez, sentia os fantasmas do passado sussurrando em seus ouvidos. As dores, os traumas de ser abandonada, tudo vinha à tona. Ser mãe era uma ideia que a aterrorizava. Ela queria uma família, mas não sabia como construir uma a partir da cinza. E, no meio dessa tempestade emocional, um voz sussurrava uma verdade obscura sobre seu passado que poderia mudar tudo. As dúvidas pairavam no ar, uma névoa de incertezas que os envolvia. Quem seriam eles, de fato, diante de tudo isso? E o que estava prestes a ser revelado mudaria o curso de suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da sala pesava como uma nuvem carregada. Miguel tinha dificuldades para processar a notícia. A felicidade que esperava sentir se transformava em um nó no estômago. Como ele poderia ser pai? E mais importante, como explicar isso à mãe?
Ele sentia todos os olhares ao seu redor, cada comentário sussurrado parecia um grito. Ana, por sua vez, tentava ler a expressão de Miguel. O coração dela batia rápido. O que ele faria? A respiração estava pesada. O medo de rejeição pulsava em cada fibra de seu ser. Mas antes que ele pudesse responder, algo quebrou o clima tenso. Um grupo de homens surgiu do nada, rindo alto, caminhando pela calçada enquanto os olhares eram puxados para eles. Um deles, de cabelos desgrenhados e camiseta rasgada, olhou para Ana e gritou: "Ei, menina, você ainda está... Não tem vergonha de estar com esse riquinho?" Miguel se levantou, o rosto vermelho de raiva. Ele não ia deixar que ninguém a desrespeitasse. "Saiam daqui, não tem nada a ver com a gente." O tom de Miguel era duro. Suas mãos pareciam querer se transformar em punhos, mas então o homem avançou, encarando Miguel, os olhos repletos de desprezo. "Olha só quem fala. O milionário se juntou a uma vagabunda. Isso é o que dá." O clima mudou rapidamente. Várias pessoas começaram a parar, formando uma roda ao redor deles, murmurando, suas vozes abafadas criando um coro desconfortável. Ana sentiu seu coração acelerar ainda mais, o medo tomando conta de tudo. Miguel encarou o homem, mas o que ele não esperava era que, enquanto tentava defender Ana, seu próprio passado voltasse para assombrá-lo. O homem que gritava, agora mais perto, não era um estranho. Ele parecia familiar. Uma lembrança distante invadiu a mente de Miguel. "Você!" Miguel disse apontando para o agressor, a voz trêmula. "Você é aquele que saiu do presídio!" Ele sabia que conhecia aquele rosto, mas não queria acreditar no que suas memórias diziam. A multidão silenciou. O clima se tornou elétrico. "Exatamente, agora você sabe que todos os seus segredos podem vir à tona, não é?" O homem um sorriso que mais parecia um aviso. Ana olhou para Miguel, a confusão estampada em seu rosto, sem entender a gravidade da situação. E naquele instante, uma inquietação tomou conta dela. Então, sem aviso, o homem puxou algo do bolso. Uma foto. Ela girou e quando Ana viu a imagem, o mundo pareceu parar. Era uma foto de ela mesma, criança, ao lado de um grupo de pessoas que ela reconhecia muito bem. Uma mulher de cabelo escuro e um homem que lhe era familiar. Seus olhos se arregalaram, o rosto se contorcendo em horror. É você a filha de eles?" Ana gaguejou, seu coração afundando. Miguel ficou em choque, a peça faltante do quebra-cabeça se revelando em um instante. "Isso mesmo, menina. E eu sei tudo sobre você. O que você tem armazenado em seu passado vão se tornar bem visíveis agora." A multidão murmurou, sussurros se espalhando como chamas. Miguel virou-se para Ana, os olhos dele cheios de perguntas, enquanto a realidade batia como um tambor em sua cabeça. Ana sentia o chão desaparecer. Os fantasmas do passado que tanto tentara enterrar estavam mais vivos do que nunca. A conexão que construíram estava prestes a mudar tudo. O que seria daquele futuro que ela imaginava? O que Miguel faria com essa revelação terrível? "Você não pode fazer isso!" Miguel gritou. Mas a intenção do homem estava clara. O circo havia começado, e as verdadeiras batalhas estavam apenas começando. Ana sentia a pressão aumentar. As dúvidas, os segredos, tudo começava a desmoronar. Ela fechou os olhos, sabendo que nada seria como antes, que o que estava por vir mudaria suas vidas para sempre. O silêncio pairava no ar, pesado como uma névoa densa. Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Ana estava pálida, os olhos arregalados, presa entre o medo e a confusão. O mundo ao seu redor desaparecia, e a única coisa que restava era a revelação aterradora. "Isso não pode ser verdade", Ana murmurou, a voz quase um sussurro. Miguel sentiu a tensão aumentar. "Você não sabe o que está dizendo." Ele se virou para o homem, tentando desviar o olhar da foto que queimava em suas mãos. O resto da multidão se tornara uma massa indistinta de rostos, todos focados na cena, como se esperassem um espetáculo. O homem riu, um riso cruel.
Ah, mas sei sim. E sei também quem é você, Miguel. Um ótimo pai para a filha da mulher com quem eu tive um pequeno desvio no passado. O que ele disse foi um golpe, e a multidão ficou em silêncio absoluto, as palavras dele reverberando. Ana piscou, aturdida. Do que você está falando? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, ameaçando se transformar em prantos. Miguel, desesperado, segurava a mão dela forte, desejando que fosse tudo um pesadelo. Seu passado, Ana, sua mãe e seu verdadeiro pai. Eles não eram quem você pensava. Aquela mulher que você sempre sonhou encontrar, a que a abandonou, tinha seus segredos, e eu sou a chave que pode abrir a porta para todo esse mistério. Ele ergueu a foto novamente, e Miguel não conseguiu mais ser aquele homem forte. Ele se sentiu desmoronar. O quê? Ana gaguejou, o horror crescendo dentro dela. O que você quer dizer com isso? E quando ela se virou para Miguel, a dor nos olhos dela fez seu coração apertar. Nesse momento, o homem começou a se aproximar. Você precisa saber a verdade, ele disse, um sorriso malicioso no rosto. A sua mãe não era só uma qualquer. Ela se envolveu com pessoas erradas, e você foi resultado disso. Esta criança que você carrega, ela pode representar o que sua família fez com a vida de muitas pessoas. Miguel gritou. Calhe a boca! O desejo de proteger Ana o consumia, mas o homem parecia alimentar-se da raiva e da confusão que destilava. E então, como se tudo não pudesse ficar mais insuportável, outro som cortou o ar. Um tiro. Era um estrondo brutal, e a multidão gritou em uníssono, dispersando-se em pânico. Miguel virou-se para Ana instintivamente, mas o que ele viu o paralisou. O homem que ameaçava suas vidas estava caindo, a foto escorregando de suas mãos para o chão. O cenário se transformou. O tremor nas mãos de Miguel não era apenas medo, era receio do que ainda estava por. Ana ficou em estado de choque, o rosto pálido enquanto a realidade começava a colapsar ao seu redor. Miguel! Ela gritou, mas a voz dele estava presa no peito. O homem estendeu a mão, murmurou algo incompreensível, e a pressão no ar se intensificou. Miguel olhou para Ana, o desespero se instalando. Quem fez isso? As perguntas fervilharam. O passado de Ana, os segredos revelados, a vida que pareciam construir, tudo estava ruindo. E agora, enquanto as sirenes se aproximavam, uma única verdade pairava no ar. As consequências daquelas escolhas estavam apenas começando. O que mais iria emergir da escuridão? O que havia na história de Ana que era tão perigoso que um homem estava disposto a pagar com a vida? Ninguém sabia, mas o caos estava apenas começando, e o que viria a seguir deixaria suas vidas para sempre alteradas. O silêncio pairava no ar, pesado como uma nuvem densa. Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Ana estava pálida, os olhos arregalados, presa entre o medo e a confusão. O mundo ao seu redor desaparecia, e a única coisa que restava era a revelação aterradora. Isso não pode ser verdade, Ana murmurou, a voz quase um sussurro. Miguel sentiu a tensão aumentar. Você não sabe o que está dizendo. Ele se virou para o homem, tentando desviar o olhar da foto que queimava em suas mãos. O resto da multidão se tornara uma massa indistinta de rostos, todos focados na cena, como se esperassem um espetáculo. O homem riu, um riso cruel. Ah, mas eu sei sim. E sei também quem é você, Miguel. Um ótimo pai para a filha da mulher com quem eu tive um pequeno desvio no passado. O que ele disse foi um golpe, e a multidão ficou em silêncio absoluto, as palavras dele reverberando. Ana piscou, aturdida. Do que você está falando? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, ameaçando se transformar em prantos. Miguel, desesperado, segurava a mão dela com força, desejando que fosse tudo um pesadelo. Seu passado, sua mãe e seu verdadeiro pai.
Eles não eram quem você pensava. Aquela mulher que você sempre sonhou em encontrar, a que a abandonou, tinha seus segredos, e eu sou a chave que pode abrir a porta para todo esse mistério. Ele ergueu a foto novamente, e Miguel não conseguiu mais ser aquele homem forte. Ele se sentiu desmoronar. O que? Ana gaguejou com horror crescendo dentro dela. O que você quer dizer com isso? E quando ela se virou para Miguel, a dor nos olhos dela fez seu coração apertar. Nesse momento, o homem começou a se aproximar. Você precisa saber a verdade, ele disse, um sorriso malicioso no rosto. A sua mãe não era só uma qualquer. Ela se envolveu com pessoas erradas e você foi resultado disso. Esta criança que você carrega, ela pode representar o que sua família fez com a vida de muitas pessoas. Miguel gritou, calha a boca! O desejo de proteger Ana o consumia, mas o homem parecia alimentar-se da raiva e da confusão que destilava. E então, como se tudo não pudesse ficar mais insuportável, outro som cortou o ar. Um tiro. Era um estrondo brutal, e a multidão gritou em uníssono, dispersando-se em pânico. Miguel virou-se para Ana instintivamente, mas o que ele viu o paralisou. O homem que ameaçava suas vidas estava caindo, a foto escorregando de suas mãos para o chão. O cenário se transformou. O tremor nas mãos de Miguel não era apenas medo, era receio do que ainda estava por vir. Ana ficou em estado de choque, o rosto pálido, enquanto a realidade começava a colapsar ao seu redor. Miguel, ela gritou, mas a voz dele estava presa no peito. O homem estendeu a mão, murmurou algo incompreensível e a pressão no ar se intensificou. Miguel olhou para Ana, o desespero se instalando. Quem fez isso? As perguntas fervilhavam. O passado de Ana, os segredos revelados, a vida que pareciam construir, tudo estava ruindo. E agora, enquanto as sirenes se aproximavam, uma única verdade pairava no ar. As consequências daquelas escolhas estavam apenas começando. E então, de repente, o homem se ergueu, com uma expressão sombria, como se nada tivesse lhe acontecido. Isso é apenas o começo, disse ele em um sussurro, quase como uma promessa. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele puxou de sua jaqueta um objeto pequeno e brilhante, uma chave. Com essa chave, você descobrirá tudo sobre o que realmente aconteceu. Vão haver mais segredos revelados. O olhar de Miguel se estreitou, a mente tentando processar. A multidão agora estava paralisada, os murmúrios e sussurros transformando-se em um zumbido inquietante. Ana estava pálida e com as mãos trêmulas, seu mundo girando. E ele, com um gesto inesperado, começou a caminhar lentamente em direção a Miguel e Ana, a chave brilhando sob a luz. Preparem-se, a verdade vai vir à tona, e será devastadora. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você sabe? A voz dele saiu quase como um grito, mas o homem apenas sorriu. Um sorriso enigmático, enquanto as sirenes se aproximavam. O que mais estava por vir? O que essa chave realmente abrigava? A tensão no ar era palpável, e a real natureza dos segredos que unia aqueles dois mundos, tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos, estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. O homem com a chave na mão começou a se aproximar de Miguel e Ana. O olhar dele havia mudado. Agora carregava uma mistura de satisfação e algo mais sombrio. Miguel sentiu um frio na barriga. Ele sabia que aquele rosto, aquelas palavras, tudo fazia parte de um jogo que não compreendia. E no fundo, ele temia o que mais poderia ser revelado. Preparem-se, a verdade vai vir à tona, e será devastadora. O homem repetiu, com um sorriso frio. Ana, ainda em choque, olhava para Miguel, em busca de respostas. Mas enquanto o homem se aproximava, o mundo ao seu redor parecia girar. As sirenes se aproximavam, mas a multidão estava paralisada, como se assistisse a um filme. Miguel, por um instante, pensou em correr. Ele queria proteger Ana a todo custo, mas suas pernas estavam pesadas.
Ele sentiu que o tempo estava se esgotando. "O que você quer?" ele gritou, sua voz ecoando na confusão do momento. O homem parou tão perto que Miguel podia sentir o cheiro de cigarro e álcool. O homem levantou a chave como se fosse uma relíquia. "Essa chave abre mais do que portas, meu amigo. Ela abre segredos", disse ele com um tom que fez o coração de Miguel disparar. Segredos que podem mudar tudo. E naquele instante, algo na expressão de Ana mudou. Ela começou a tremer. Era como se uma onda de reconhecimento a atingisse. "Miguel, espera. Eu conheço você." Ana balbuciou, sua voz chacoalhante. O silêncio no ar ficou mais pesado. Miguel olhou para ela, confuso. "O quê? Como assim?" Seus olhos estavam arregalados, buscando compreensão. "Não pode ser." Ana parecia estar lutando contra uma revelação que a estava consumindo. "Meus pais, eles falaram de alguém assim. Eles disseram que eu tinha um irmão." O que ela disse fez o coração de Miguel parar. A verdade dele estava prestes a ser revelada. Um fio de conexão que ele nunca soubera que existia. "Um irmão?" O homem riu, como se a comédia da vida o divertisse. "Exatamente, mas não era o que você pensava. O passado de vocês é emaranhado em escuridão. Eu sei, e vou mostrar a verdade completa." Ele se virou para Ana, a chave tremendo em sua mão. "E essa criança aqui poderá ser a chave para uma nova história ou a condenação de uma velha." Miguel estava em choque. Ana e um irmão? A imagem de uma família inteira desmoronando diante dele. Não pode ser verdade. Isso é um jogo. "O que você quer realmente?" gritou Miguel, a insegurança dolorosa atravessando seu peito. Mas o homem só sorriu, malicioso. Nesse momento, ele virou a chave no ar como se abrisse uma porta invisível. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele olhou para Ana, que estava pálida, as lágrimas ameaçando cair de novo. Era como se estivesse presa em algum tipo de visão, seus olhos perdidos em um passado que ela só começava a entender. De repente, um som ensurdecedor fez o ar vibrar. Uma explosão a poucos metros de distância. O chão tremeu e a multidão se espalhou em pânico, gritos ecoando ao redor como um mar de desespero. Miguel agarrou Ana pelo braço, puxando-a junto a si, enquanto o homem decidia se afastar. Mas suas intenções eram nebulosas. "A verdade virá. Tudo será revelado." Ele gritou enquanto desaparecia pela multidão se dispersando. O caos explodiu ao redor deles. Ouvindo as sirenes mais perto, Miguel sentiu que o tempo estava fugindo de suas mãos. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, confusa, enquanto tudo desmoronava. A conexão entre eles parecia mais forte, mas ao mesmo tempo mais frágil do que nunca. "Você tinha um irmão?" A pergunta saiu como um sussurro. A dor na voz dela era palpável, e Miguel não sabia o que responder. Ele sentia que sua vida estava mudando a cada segundo. O que poderia significar isso para eles? Para a criança que estava a caminho? As revelações se aglomeravam como nuvens de tempestade. O que mais poderia vir à tona da escuridão do passado deles? O que mais estavam prestes a descobrir? A única certeza era a incerteza e a ideia de que tudo o que conheciam poderia ser uma ilusão. Assim que a explosão ecoou e a multidão se dispersou em pânico, Miguel agarrou a mão de Ana, puxando-a para longe do caos. A adrenalina bombava em suas veias. Ele sabia que precisava protegê-la. O rosto dela estava pálido e os olhos cheios de lágrimas. O mundo parecia girar, e os gritos de desespero tornavam-se um turbilhão ensurdecedor. "Miguel, precisamos sair daqui", Ana disse, a voz trêmula de medo. Ele estava prestes a concordar, mas algo na expressão dela o fez hesitar. O homem, ele não pode ficar livre. Começou a olhar ao redor. O que já estava acontecendo parecia um pesadelo vivo. Mas antes que pudesse argumentar, o homem que havia disparado a revelação e a confusão voltou a se erguer. Ele estava ferido, mas seu olhar era inabalável e malicioso.
Vocês ainda não entenderam? Ele riu, uma risada sombria que deixou Miguel arrepiado. A chave não abre apenas segredos, mas portas que vocês prefeririam manter fechadas. O que você quer dizer com isso? Miguel gritou, a raiva misturando-se com medo. Mas o homem só acenou com a cabeça, como se estivesse se divertindo com a reação deles. Essa criança que Ana carrega, ela não é apenas um símbolo do que poderiam construir juntos. É algo muito mais profundo. O coração de Miguel disparou. Ele tinha certeza de que havia algo errado com aquelas palavras, mas não conseguia identificar o que. Ana olhou para Miguel, um horror refletido em seu olhar. O que ele quer dizer, Miguel? Ela murmurou, a mão tremendo na dele. Ele sentiu um nó se formar em seu estômago. E então, como se tivesse lido os pensamentos dela, o homem continuou. Vocês dois são mais ligados do que podem imaginar. E não por causa de uma simples história de amor entre uma jovem mendiga e um milionário. Essa criança é a chave para um passado que envolve pecados antigos. Silêncio! Miguel gritou, tentando ignorar o que sentia que já sabia. Você não sabe do que está falando. Mas o homem deu um passo à frente, não se intimidando. Não sabe mesmo? Ana, você foi criada para ser a redentora ou a condenada. A escolha é sua. A verdade sobre seus pais e quem é realmente seu irmão pode ser a única forma de salvá-los. Miguel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Filhos? Irmão? Ele olhou para Ana, que agora estava em choque, a cabeça balançando de forma negativa. Ana, ele começou, mas a jovem já estava aflita, sem saber o que pensar ou a que acreditar. O homem, aproveitando-se da confusão, se aproximou ainda mais. Preciso garantir que você saiba a verdade. A conexão dela com você é mais complicada do que parece. Você não pode fazer isso. Miguel berrou, mas a multidão estava se dissipando e a atmosfera se tornara pesada com a revelação iminente. De repente, Ana atingiu um ponto de ruptura. Ela gritou, pare com isso! E em um impulso se virou para o homem, os olhos brilhando com uma determinação frenética. O que está escondendo? Diga-me a verdade! E então o homem riu mais uma vez. A verdade nunca é tão simples. Eu tenho uma última coisa para mostrar. Ele tirou um objeto brilhante de seu bolso. Um colar, que balançava suavemente em sua mão, refletindo a luz. Isso pertence a você, Ana, e ele tem o poder de mudar tudo. Se você não tomar cuidado, pode acabar condenando você e essa criança antes mesmo de ela nascer. Miguel, o que está acontecendo? Ana questionou, agora paralisada, olhando para o colar como se ele a hipnotizasse. O coração de Miguel batia com força. Ele sentiu que cada palavra que se seguia poderia definir o futuro deles. Eu não sei o que isso significa. Ana gaguejou, o olhar aquecido em confusão. O homem só sorriu, vitorioso. Essa escolha está em suas mãos. E a verdade? Essa verdade pode destruí-los a todos. E naquele momento, tudo pareceu se calar. Mais estrondos ecoavam ao longe, mas, para Miguel e Ana, o que realmente importa era o silêncio das revelações e as incertezas que pairavam sobre suas cabeças. O que realmente significava essa conexão? O que mais estava escondido à espera deles? Miguel segurou Ana com força, mas a pergunta ficou flutuando no ar. Deveriam eles descobrir a verdade ou deixá-la enterrada no passado? A única certeza era que a próxima escolha poderia ser sua maior condenação ou sua única chance de salvação. O homem com a chave na mão começou a se aproximar de Miguel e Ana. O olhar dele carregava uma mistura de satisfação e algo mais sombrio. Miguel sentiu frio na barriga. E sabia que aquele rosto, aquelas palavras, tudo fazia parte de um jogo que não compreendia. E no fundo, ele temia o que mais poderia ser revelado. Preparem-se. A verdade vai vir à tona. E será devastadora. O homem repetiu com um sorriso frio. Ana, ainda em choque, olhava para Miguel, em busca de respostas.
Mas, enquanto o homem se aproximava, o mundo ao seu redor parecia girar. As sirenes se aproximavam, mas a multidão estava paralisada, como se assistisse a uma cena de um filme. Miguel, por um instante, pensou em correr. Ele queria proteger Ana a todo custo, mas suas pernas estavam pesadas. Ele sentiu que o tempo estava se esgotando. "O que você quer?" Ele gritou, sua voz ecoando na confusão do momento. O homem parou tão perto que Miguel podia sentir o cheiro de cigarro e álcool. "Esta chave abre mais do que portas, meu amigo. Ela abre segredos", disse ele com um tom que fez o coração de Miguel disparar. "Segredos que podem mudar tudo." Ana olhou para Miguel, um horror refletido em seu olhar. "O que ele quer dizer, Miguel?" Ela murmurou, a mão tremendo na dele. Ele sentiu um nó se formar em seu estômago. E então, como se tivesse lido os pensamentos dela, o homem continuou. "Vocês dois são mais ligados do que podem imaginar. E não por causa de uma simples história de amor entre uma jovem mendiga e um milionário. Essa criança é a chave para um passado que envolve pecados antigos." "Silêncio!" Miguel gritou, tentando ignorar o que sentia que já sabia. "Você não sabe do que está falando." Mas o homem deu um passo à frente, não se intimidando. "Não sabe mesmo. Ana, você foi criada para ser a redentora ou a condenada. A escolha é sua. A verdade sobre seus pais e quem é realmente seu irmão pode ser a única forma de salvá-los." Miguel estava em choque. Ana e um irmão? A imagem de uma família inteira desmoronando diante dele. "Não pode ser verdade. Isso é um jogo. O que você realmente quer?" gritou Miguel, a insegurança dolorosa atravessando seu peito. Mas o homem só sorriu, malicioso. Nesse momento, Ana atingiu um ponto de ruptura. Ela gritou, "Pare com isso!" E em um impulso se virou para o homem, os olhos brilhando com uma determinação frenética. "O que está escondendo? Diga-me a verdade!" E então o homem riu mais uma vez. "A verdade nunca é tão simples. Eu tenho uma última coisa para mostrar." Ele tirou um objeto brilhante de seu bolso. Um colar que balançava suavemente em sua mão, refletindo a luz. "Isso pertence a você, Ana. E ele tem o poder de mudar tudo. Se você não tomar cuidado, pode acabar condenando você e essa criança antes mesmo de ela nascer." "Miguel, o que está acontecendo?" Ana questionou, agora paralisada, olhando para o colar como se ele a hipnotizasse. O coração de Miguel batia com força. Ele sentiu que cada palavra que se seguia poderia definir o futuro deles. "Eu não sei o que isso significa", Ana gaguejou, o olhar aquecido em confusão. O homem só sorriu, vitorioso. "Essa escolha está em suas mãos." "E a verdade? Essa verdade pode destruí-los a todos." Nesse momento, um estrondo ressoou ao fundo. Miguel virou-se, e em um piscar de olhos, uma van preta surgiu, parando a poucos metros deles. As portas se abriram com um estrondo ensurdecedor, e figuras encapuzadas saltaram para fora, com expressões impassíveis, armadas e prontas. "Vocês têm que ir com a gente", gritou uma delas, e o terror se instalou. Miguel não entendeu. Era como se aquele momento tivesse saído direto de um filme de ação, e a adrenalina o fez agir instintivamente. "Corra!" ele gritou para Ana, puxando-a para longe do homem, tentando escapar da cena caótica que se desenrolava. Mas, ao olhar para trás, viu o homem com a chave ser arrastado para a van, ainda rindo. "Vocês não escaparão. Esta é apenas a primeira fase." Miguel gritou e puxou Ana, tentando escapar da multidão, que agora estava em uma confusão total. Os tiros dispararam, e a van começou a se afastar, abrindo uma porta que estava selada há tanto tempo. O colar piscou uma última vez, antes de desaparecer das mãos de Ana, caindo no chão. "Miguel!" Ana chorava, terror estampado no rosto, e ele não sabia o que fazer. Tudo o que pensavam que sabiam sobre a vida deles, sobre suas escolhas, estava prestes a ser devastado por segredos que não compreendiam. "Precisamos encontrá-lo!" gritou Ana, com lágrimas nos olhos. Mas Miguel olhou ao redor, sentindo que estavam sendo observados, como se o mundo estivesse prestes a engolir. O que mais poderia ser revelado? O que havia de tão terrível no passado que não podiam escapar?
Com a van desaparecendo na esquina, uma única verdade se destacava entre a confusão. O passado os perseguiu, e o futuro estava prestes a desmoronar. A explosão ainda reverberava em seus ouvidos quando Miguel e Ana correram para longe, o pânico parecendo consumir o ar ao redor. O caos formava um manto pesado sobre eles. As sirenes cada vez mais próximas ecoavam, misturadas aos gritos da multidão que corria em direções opostas. Miguel sentiu o coração disparar, cada batida parecendo ecoar uma pergunta. Como eles tinham chegado até ali? Ana, precisamos nos afastar! Ele gritou, puxando-a pela mão, mas sua mente estava uma confusão. O homem com a chave havia despertado segredos que Miguel nunca soubera que existiam. O peso da revelação de que Ana poderia ter um irmão o deixava angustiado. Miguel, espere! O que ele quis dizer sobre meu passado e a criança? A voz de Ana estava trêmula, e Miguel podia ver a dor em seu olhar. Tudo parecia mais intenso, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. Ele não tinha respostas, então apenas continuou correndo, seus passos pesando em um chão que parecia hostil. Enquanto cruzavam uma esquina, Miguel avistou um lugar seguro, um pequeno café com tábuas de madeira e grandes janelas envidraçadas. Vamos entrar ali, ele disse, tentando conduzi-la para dentro. Assim que adentraram, a atmosfera mudou. O barulho da rua diminuía, mas a tensão não ia embora. A luz suave dentro do café parecia quase irreal, como se tivessem sido transportados para um mundo diferente, longe do caos lá fora. Ana se sentou, pressionando a cabeça entre as mãos. Miguel, eu não consigo pensar direito. O que a gente faz agora? Ela levantou a cabeça, a expressão cheia de confusão e medo. Ele queria confortá-la, mas suas próprias dúvidas só aumentavam. Precisamos entender o que o homem quis dizer e como ele tem essas informações. O que mais ele sabe? Ana? Ele perguntou, sua voz tensa. Mas ao ver o desespero nos olhos dela, ele se sentiu perdido. Vamos ficar juntos. Não importa o que acontecer, nós vamos enfrentar isso. Então, antes que pudesse dizer mais, Ana olhou para a porta do café, como se alguém estivesse observando. Miguel seguiu seu olhar, e seus olhos se arregalaram ao ver uma figura familiar entrando. Era Clara, a irmã de Miguel, com uma expressão alarmada. Ele ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? Miguel, Ana, vocês têm que ouvir isso! Clara exclamou, se aproximando rapidamente, seu rosto pálido. Algo na forma como ela olhava para ele lançava um calafrio nas intenções de Miguel. É sobre o homem e o que ele revelou. Miga, não é hora para isso. Miguel respondeu, tentando manter a calma, mas a ansiedade se acumulava. O que você sabe? Eu sei tudo. Sobre sua mãe, sobre o que aconteceu com você e sua família. E Ana, acredite em mim, é ainda mais complexo do que você imagina. Clara disse, correndo a mão pelo cabelo, nervosa. A verdade é que o homem que vocês encontraram, ele tem ligação com um passado que envolve os dois. Acreditem, isso pode mudar tudo. Ana parecia em choque. O que você quer dizer? Suas palavras eram baixas, mas Miguel sentiu que ela estava prestes a desmoronar. Se existisse uma resposta simples, era o que ele mais queria. E então, como se a atmosfera tivesse mudado de súbito, Clara se aproximou ainda mais, quase sussurrando. A criança que você espera, Ana, ela não é apenas uma criança comum. Existe algo mais. A expressão de Ana se transformou em horror. Ela está conectada à sua verdadeira família de uma maneira que pode ser devastadora. Miguel sentiu o chão sob seus pés parecer desmoronar. Como assim? Sua voz saiu quase em um sussurro, enquanto um frio cortante passava por sua espinha. Ele estava prestes a questionar aquilo, mas então o olhar de Clara se transformou em terror. Porque você, Miguel, é na verdade o herdeiro de uma linhagem que foi mantida em segredo. A criança é a chave para um legado de poder, um poder que muitos ainda buscam. O que ela disse fez o tempo parar. O ar ficou pesado e Miguel não pôde conter o choque. Era como se tudo que ele conhecia fosse uma grande mentira. Num momento de desconexão absoluta,
Miguel deu um passo para trás. O que você está dizendo? Que minha mãe? A frase ficou presa em sua garganta. O homem que vocês encontraram, ele quer recuperar esse poder, e vocês estão no meio disso. O olhar de Clara era de desespero. Se vocês não forem rápidos, tudo poderá acabar em tragédia. A realidade do que ela disse parecia palpável. Enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, Miguel pensou em como tudo aquilo tinha começado. O colar, os gritos da multidão. E agora isso. Você precisa decidir, Ana, continuou Clara, seu tom intenso. Você está disposta a entrar nisso? O que você sabe sobre sua origem? E o que isso pode significar para seu filho? A pergunta penetrou no coração de Miguel, o medo apertando como um nó. Enquanto as sirenes ainda ecoavam do lado de fora, a verdadeira batalha parecia estar apenas começando. Tudo o que eles pensavam que conheciam estava prestes a ser devastado. E a pergunta que pesava era: até onde estariam dispostos a ir para desvendar os segredos que agora os cercavam? E mais importante, ficariam juntos ou esse novo conhecimento os separaria de forma irreversível? Miguel e Ana estavam paralisados, absorvendo as informações explosivas que Clara acabara de revelar. O silêncio no café era quase ensurdecedor, o peso das palavras pairando no ar. O olhar de Miguel buscava a compreensão no rosto de Ana, mas ela parecia distante. A mente fervilhando em busca de respostas. Eu não sabia disso. Ana sussurrou, os dedos trêmulos balançando a mesa. Como isso pode ser real? Clara inclinou-se à frente, sua expressão tensa. Estamos em perigo, Ana. Se o homem acreditar que você possui algo que lhe pertence, ele não vai hesitar em agir. Ele quer o poder, e essa criança é o que lhe dará isso. Miguel sentiu uma onda de pavor. Precisamos sair daqui. Ele pode estar atrás de nós. Ele puxou Ana, levantando-se da mesa. Mas, antes que pudesse mover-se mais, a porta do café se abriu com um estrondo. Uma figura familiar entrou, e o corpo de Miguel congelou. Era Marcos, seu melhor amigo, mas algo estava errado. O olhar de Marcos era intenso, como se carregasse um peso insuportável. Miguel, Ana, escutem! Ele se apressou até eles, ofegante. Marcos, o que aconteceu? Miguel questionou, confuso. As luzes do café pareciam mais brilhantes, destacando a palidez do amigo. Temos um problema. O homem que vocês encontraram, ele não é quem vocês pensam que é. As palavras de Marcos saíram entrecortadas. Eu sigo pistas há muito tempo, e ele está ligado a algo muito maior. Ana olhou para Miguel, confusa e assustada. O que você quer dizer? Marcos respirou fundo, seu olhar abalado. Quando eu investiguei a história do seu pai, Miguel, descobri que ele estava envolvido com pessoas perigosas. Mas, por algum motivo, a investigação sempre levou a um ponto cego. O homem que sequestrou vocês, ele é o mesmo que causou tudo isso. Ele é parte da sua linhagem. Miguel balançou a cabeça, tentando processar. Como assim? O que isso quer dizer para nós? O seu pai, ele tinha segredos. Ele não era só um empresário, Miguel. Ele era parte de uma organização que controlava muitos aspectos da cidade, muitos dos quais estão disfarçados sob respeitabilidade. E eles se recusam a deixar o passado para trás. O tom de Marcos estava carregado de urgência. De repente, o celular de Clara vibrou. Ela olhou a tela e, em um movimento brusco, escondeu o telefone. Precisamos ir, agora. Nesse instante, um estrondo ressoou na rua. A janela do café se estilhaçou e o baque de algo pesado atingiu o chão próximo. Gritos ecoaram. Miguel, Ana e Clara olharam para fora e viram uma van preta parada do outro lado da rua, com homens encapuzados desembarcando, tomando posição. O horror tomou conta deles e a adrenalina subiu. Ali, Clara gritou, puxando Ana para o lado oposto. Mas antes que pudessem correr, um grito partiu de trás deles. Miguel girou-se para ver o que estava acontecendo. A van tinha parado e um dos homens apontou para eles, um sorriso malicioso se formando.
Não se preocupem. Estamos apenas aqui para ajudar. O tom era sarcástico e Miguel sentiu um nó na garganta. Para onde vamos? Gritou Marcos, pânico evidente na voz. A cena se desenrolava em câmara lenta, a adrenalina pulsava. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão consumiu a esquina próxima. Uma onda de calor e escombros os atingiu, e Miguel se viu jogando Ana para o chão, cobrindo-a com seu corpo. O café virou um caos de gritos, móveis tombando e poeira subindo. Coração acelerado, ele olhou para o lado para ver Clara gritando para ele. Miguel, a chave! Você precisa... Então tudo ficou em silêncio. Miguel girou-se. Mas Clara havia desaparecido no redemoinho de pessoas que corriam em pânico. O desespero tomou conta dele. O olhar de Ana estava fixo no chão, como se aguardasse uma explosão interior. Te encontrei! A voz era familiar, mas Miguel ficou chocado ao ver quem estava diante dele. Era sua mãe. No entanto, algo estava diferente. O olhar dela era frio e uma expressão sombria cruzava seu rosto. Você não devia estar aqui, Miguel. Você não sabe a verdade. Miguel ficou paralisado. Mãe? As palavras saíram como um sussurro. Por que você está aqui? Ela se aproximou e o espaço ao redor deles parecia encolher. Porque eu preciso que você saiba. Tudo o que você conhece é uma mentira. A verdade está em suas mãos, mas a quem você escolher acreditar poderá te levar à ruína. O chão sobre o qual Miguel estava parecia desmoronar, as palavras dela ecoando como um aviso. O caos ao redor se transformou em um segundo plano. Ele olhou para Ana. A expressão dela refletia a mesma confusão que ele sentia. O que você está dizendo? E ali no meio do tumulto, a reviravolta devastadora se instalou. Sua mãe não era quem ela dizia ser, e nesse instante, Miguel percebeu que a batalha estava apenas começando. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e o que ele pensava saber sobre seu passado estava prestes a ser colocado em questão. Miguel sentiu o olhar intenso da mãe sobre ele, e um frio percorreu sua espinha. Você está aqui? O que aconteceu? As palavras saíram entrecortadas, a mente mil ao mesmo tempo. O café, uma vez seguro, transformou-se em um campo de batalha invisível, e cada pessoa ao redor deles parecia uma sombra ameaçadora. Não podemos ficar aqui, disse Clara, puxando Ana para mais perto. A multidão que antes parecia distante se aproximava rapidamente, ansiosa. Os homens da van eram apenas os primeiros, e Miguel podia sentir o peso do tempo se apertando ao seu redor. Precisamos de respostas, mãe. Miguel implorou, sua voz vibrando com urgência. Por que agora? O que você escondeu de mim? Ele não sabia se era a raiva ou o medo que o impelia, mas a necessidade de compreender a verdade era maior. A expressão de sua mãe mudou, e ele percebeu a dor nos olhos dela. Porque eu queria proteger vocês. Sempre soube que um dia você enfrentaria tudo isso, mas não queria que fosse agora. Proteger ou esconder? A indignação de Miguel transbordava. Você quebrou nossa família com segredos. Ana, em choque, olhou para os dois tentando entender. Miguel, o que está acontecendo? O que ela quer dizer? A dor em sua voz era palpável, e o nó em seu coração apertou mais. Ouçam, precisamos ir! Clara exclamou, sua voz cortando a tensão. A verdade está mais próxima do que imaginamos, mas se não nos apressarmos, podemos perder tudo. E foi aí que tudo aconteceu de uma vez. O barulho da multidão na porta se intensificou, e um homem surgiu, determinado e feroz. Miguel não o reconheceu, mas as intenções eram claras. Saia do meu caminho, ele gritou, ameaçando avançar. Miguel, agora, Clara gritou, arrastando Ana e Miguel para a saída nos fundos. Eles correram, mas a angústia os acompanhava. As revelações que pairavam sobre eles eram como fantasmas. Do lado de fora, a noite estava silenciosa, em contraste com o caos interior. Eles se encontraram em um beco escuro, o ar frio e pesado. Miguel olhou para Ana,
que ainda estava em choque. Estamos seguros? Perguntava com os olhos. Por enquanto, respondeu Clara, respirando fundo. Mas não podemos ficar parados. Precisamos desvendar o que está acontecendo. O que ele realmente quer de vocês? Enquanto Miguel tentava acalmar Ana, sua mente fervilhava. O passado estava colidindo com o presente em uma batalha feroz. Ele percebeu que não eram apenas ele e Ana que estavam em risco, mas o futuro da criança que crescia dentro dela. Tudo isso está ligado a você, Clara disse, quebrando o silêncio. A linhagem, o poder, a criança pode ser a chave para salvar tudo ou para causar a destruição total. Tudo bem, mas como vamos sair disso? Miguel questionou, olhando para o céu, vendo as nuvens se afastarem como se quisessem deixar espaço para algo mais. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. Precisamos encontrar o colar, disse Clara. É a única forma de entender completamente a conexão que temos. Ele é a chave para tudo. Miguel assentiu, determinado. A verdade custe o que custar. Ele se virou para Ana. Estamos juntos nisso. Não interessa o que aconteça, nós vamos descobrir. O olhar de Ana era um misto de gratidão e medo. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar, mas a determinação em Miguel era um farol em meio à escuridão. Vamos! E lembrem-se, as respostas podem vir de onde menos esperam. As palavras de Clara ecoaram, e enquanto eles se afastavam, um sentimento de esperança começou a substituir o medo. Assim, juntos eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o desconhecido e descobrir o que o futuro reservava, mesmo sem saber as consequências que essa jornada traria. E agora, antes de tudo acabar, tenho algo importante para você. Precisamos que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impressionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de ajudar o canal a crescer.